Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Veja no programa de hoje. Aprenda mais sobre sustentabilidade nas cidades. Saiba o que é a COP16 e quais são os seus objetivos. E assista a entrevista com o deputado federal Mendes Tame, que fala sobre suas expectativas quanto à COP16. Em entrevista ao nosso programa, o economista político Laszlo Dobor nos fala sobre a sustentabilidade nos centros urbanos. As cidades do mundo todo enfrentam grandes desafios na busca pela sustentabilidade. Isso engloba a redução das emissões de gases de efeito estufa, a melhoria na qualidade de vida da população, entre outros fatores. O economista político Laszlo Dobor é especialista no assunto e nos dá um panorama geral dos problemas e das soluções para que os centros urbanos se tornem cada vez mais sustentáveis e ofereçam uma vida melhor para a população. Saneamento e saúde. Para as nossas cidades, em particular e concretamente no Brasil, e para as grandes cidades, o maior desafio são essas imensas faixas de miséria que se formaram em torno das grandes cidades, das regiões metropolitanas, onde nós temos milhões de pessoas que vivem em condições subhumanas, né? Então a gente vai direto para o problema essencial. Nós temos milhões de pessoas vivendo sem esgoto, ou vivendo na beira de córregos poluídos, gerando doenças, gerando sobrecustos. Então, o saneamento ambiental se tornou absolutamente prioritário. Ele melhora radicalmente a vida dos pobres, então ele junta as soluções ambientais e as soluções sociais. Transporte. Nós temos em segundo plano o problema do transporte, né, que também diretamente vinculado à problemática ambiental, porque nós fizemos transporte individual, que é relativamente sofisticado, que é o carro individual. Hoje São Paulo tem 6,8 milhões de automóveis, estamos andando a 14 km por hora, com imensas emissões de dióxido de carbono, e as pessoas perdem em média 2 horas e 40 minutos por dia. São soluções baseadas em transporte coletivo, em corredores de ônibus, em metrô, né? E isso são tecnologias conhecidas. Isso melhora radicalmente as condições de vida, porque com transporte coletivo você melhora o acesso das periferias. Nas periferias são pessoas que levantam às 4h30 da manhã, voltam às 10 horas da noite, quem cuida dos filhos, que vida de família há, certo? E o transporte coletivo é o que é mais usado pelas regiões pobres, pelas periferias. Com isso você permite também maior mobilidade econômica, permite descentralizar atividades econômicas, né? E você reduz o número de carros na rua, então passa a andar melhor tanto o transporte coletivo como o próprio automóvel, né? Mudança de hábitos. Então, na realidade, um terceiro grande eixo é repensar a moradia no sentido do resgate do bairro. O bairro é o espaço onde você se desloca a pé. Quando você gera o espaço bairro, né, você descentraliza o conjunto das atividades, você multiplica os espaços de a pé, a criança pode ir a pé para a escola, você gera um espaço de parque, você gera, enfim, um conjunto que não é só a casa, a moradia, é um ambiente, digamos, onde as pessoas possam conviver, né? Soluções para o aquecimento global. A primeira coisa que tem que dizer é que o aquecimento global está acontecendo, né? É só quem não quer ver ou quem acredita nas propagandas aí que andam elaboradas pela ExxonMobil e outros. Na realidade, o aquecimento está acontecendo, é ver o que está acontecendo, os incêndios nas florestas da Rússia, na Califórnia, na Grécia, as inundações no Paquistão, né? Nós estamos começando a arcar com essas consequências. Então, na realidade, não é que o aquecimento global, as medidas para enfrentá-lo, freiam a economia. Elas exigem um salto tecnológico para começar a utilizar os recursos de maneira inteligente, né? Eu, mesmo individualmente, eu reciclo tudo aqui na minha casa, fora ter um cachorro que é um grande reciclador de restos de pão de uma série
de coisas, né? Então, algumas coisas são individuais, são ligadas a estilo de vida, mas outras coisas, para outras coisas é indispensável ter um sistema urbano articulado para que as pessoas possam fazer reciclagem, usar transporte coletivo, ter bicicletas disponíveis, ter estacionamento de bicicleta por toda parte, ter ciclovias, ou seja, há uma reorganização da economia em função da sustentabilidade que exige um conjunto de investimentos, de usos mais inteligentes de tecnologia que tende a dinamizar as atividades, né? Então, é perfeitamente viável. E não só que é viável, é necessário, né? Então, as tecnologias estão aí, precisa que as empresas, os movimentos sociais e os governos se atualizem em termos da sua agenda. Em breve, os carros mais velhos na cidade de São Paulo vão ter que fazer a inspeção veicular. Isso não é injusto com as pessoas que não têm dinheiro para consertar o carro? Acredito que sim, é uma concepção. Aqueles que têm um carro mais antigo, um carro mais velho, podem sofrer muito mais dificuldades e acabam tendo que gastar muito mais para adequar o seu veículo às normas da inspeção veicular. Como corrigir essa injustiça? Na minha opinião, é dando um prazo para essa adequação. Dando, por exemplo, 1 ano para que eles consigam melhorar em 50% os problemas, diminuir os problemas em 50%, mais 1 ano para se adequarem definitivamente às normas. Essa é uma hipótese, de tal forma que nós não estamos flexibilizando as normas em si, estamos apenas dando um prazo maior para que elas possam ser cumpridas por todos indistintamente. No próximo bloco, entenda tudo o que será discutido na COP16 e sua importância. Não saia daí, a gente volta já já. Olho vivo, consumidor. Economize CDs e DVDs. Um CD pode levar cerca de 450 anos para se decompor, dependendo das condições em que ele foi jogado. Utilize mídias regraváveis ou pendrives para carregar ou partilhar seus arquivos. Você sabia que a água do seu aquário é rica em nitrogênio e fósforo? Por isso, quando for limpá-lo, aproveite essa água para regar as plantas. Elas vão agradecer. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre a COP16. A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas já começou. O mundo, neste momento, discute metas que podem mudar o nosso futuro. Saiba mais sobre esse grande evento. A bela cidade de Cancún, no México, está sendo sede da COP16, a 16ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Representantes de diversos países já estão em debate desde a última segunda-feira, dia 29. O objetivo desse grande evento é discutir metas e metodologias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo países industrializados e em desenvolvimento. Os 2 países que mais poluem a atmosfera são a China e os Estados Unidos, por conta principalmente de geração de energia suja. As termoelétricas queimam carvão e emitem grandes quantidades de CO2 no ar. O problema é que esses países ainda resistem a adotar metas de redução mais ousadas. Preferem quantias amenas, entre 14% e 17%. O Protocolo de Quioto estabeleceu um cronograma em que os países desenvolvidos são obrigados a reduzirem 5,2% as emissões dos gases de efeito estufa entre 2008 e 2012. O acordo entrou oficialmente em vigor há 5 anos e utiliza como base as emissões até 1990. Contudo, relatórios técnicos da Organização Mundial das Nações Unidas apontam que a meta estabelecida em Quioto não é suficiente para impedir que a temperatura da Terra aumente menos de 2 graus até o fim do século.
o que significaria, por exemplo, o degelo das calotas polares, afetando o abastecimento de água ao redor do mundo. De acordo com a ONU, as emissões precisam ser reduzidas em 40% até 2020 para que a temperatura aumente até 2 graus, tendo como base o ano de 2005. O período da segunda fase do protocolo, de 2012 a 2020, já foi definido, mas as metas ainda precisam ser discutidas. Como os Estados Unidos não se comprometem a reduzir as emissões, a maioria das demais nações desenvolvidas segue o mau exemplo. O problema é que o prazo do protocolo de Kyoto está prestes a expirar e não há nenhum acordo que obrigue as nações a reduzirem suas emissões depois de 2012. As esperanças para que esse acordo virasse realidade estavam depositadas na COP15, em dezembro de 2009, realizada em Copenhague. Mas as negociações fracassaram nas últimas horas de conferência. Esperamos ansiosos que a COP16 consiga estabelecer as metas necessárias para garantirmos um futuro melhor para as próximas gerações. Meu nome é Sandro, sou encarregado de setor de cobrança. Professor, eu posso armazenar água da chuva e de reuso para molhar as plantas? Evidentemente que pode. A questão não é essa. A questão é que não é tão simples assim. A água, por exemplo, que eu lavo a cozinha, que eu lavo a casa, não dá para colocá-la num balde e molhar as plantas. Eu preciso ter um sistema, mudar a circulação da água para que eu possa ter automaticamente, de uma forma facilitada, a utilização dessa água de reuso. Em muitos países já ocorre uma mudança na legislação no sentido de induzir que, por exemplo, a água do banho seja utilizada na descarga das bacias, que a água da coleta da chuva nos telhados seja reservada e possa ser utilizada para molhar a grama ou as plantas. Tudo isso depende de uma reengenharia das casas, reengenharia da construção civil, para que a gente possa, de uma forma racional, aproveitar a água, economizar esse recurso tão valioso que é a água. No próximo bloco, assista a entrevista com o deputado federal Mendes Tami. Ele, que tem presença confirmada na COP16, fala sobre suas expectativas para a Conferência do Clima. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: quantas sacolas plásticas são consumidas por minuto no mundo? Letra A, 500 mil. Letra B, 1 milhão. Letra C, 1,5 milhão. Ou letra D, 2 milhões. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantas sacolas plásticas são consumidas por minuto no mundo. A resposta correta é letra B, 1 milhão. O Viver Sustentável está de volta e o entrevistado de hoje é o deputado federal Mendes Tami. Hoje ele participa do nosso programa como entrevistado. Tami tem presença marcada na COP16 e conversou comigo sobre suas expectativas. Tami, antes mesmo de começarmos a falar da Conferência do Clima deste ano, vamos voltar um pouco a do ano passado. O que foi feito de lá para cá? Queria que você desse um panorama, como é que foi a conferência do ano passado? Em relação à conferência do ano passado, em Copenhague, havia uma grande expectativa positiva. Imaginava que, dada a proximidade do fim do prazo do protocolo de Kyoto, que se encerra agora em 2012, nós teríamos a possibilidade, o ano passado, em dezembro do ano passado, de fechar a continuidade do acordo e também o acirramento das metas, elevar as metas, ter metas muito mais ousadas, muito mais corajosas do que aquelas metas previstas no protocolo de Kyoto, que mesmo assim não estão sendo cumpridas. No entanto,
a conferência foi uma grande decepção. Não se chegou a praticamente nada, a não ser uma declaração muito política, no fim, de que continuariam ensejando os esforços, o máximo dos esforços para este ano e nos próximos, no ano que vem e em 2012, encerrar o assunto, dando prosseguimento a uma política nacional de enfrentamento do aquecimento global. Pela experiência que o senhor tem participando de reuniões anteriores, esta reunião, essa conferência agora de 2010, ela gera uma expectativa maior no senhor? Você acha que vai ter resultados mais satisfatórios? A expectativa é das mais modestas. Para se ter um exemplo, essa reunião que se realizou agora, no mês de novembro, em Nagoya, a respeito da outra convenção aprovada em 92, que é a Convenção da Biodiversidade. Esta reunião em Nagoya era uma reunião em relação à qual pouco se esperava. E, no entanto, foi lá aprovado o Protocolo de Nagoya, que inicia de uma forma eficaz a estruturação de normas internacionais para definir a partição de benefícios, definir uma efetiva proteção do patrimônio genético das nações. Portanto, houve uma surpresa agradável. Não podemos descartar a possibilidade de, numa reunião como esta agora no México, termos um resultado positivo. Outra questão importante também é que, neste ano, o presidente Lula e a presidente eleita Dilma Rousseff, eles não vão participar da Conferência do Clima. O que o senhor vê nessa questão? A não participação deles gera alguma, diria, descredibilidade para o Brasil? E o Brasil, ele perde alguma força dentro dessa questão? Na verdade, a participação dos chefes de Estado tem algo mais simbólico, mais emblemático. Eles vão quando tem alguma coisa positiva para compartilhar dos bons resultados. Quando não encaminharam nas suas delegações praticamente nada, melhor até que nem apareçam. O Brasil teve uma participação de vanguarda em 92, na Rio 92, e 5 anos depois, em Kyoto, quando foi assinado o protocolo que ganhou o nome daquela cidade japonesa. Nessas duas ocasiões, foram técnicos brasileiros que conduziram as discussões. O mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o cerne, uma das coisas mais importantes do protocolo de Kyoto, foi desenvolvido aqui pelo professor Gilvan, da Comissão de Altos Estudos da USP, e levada como uma contribuição brasileira a essa reunião de 97. Hoje, não sei se nós podemos dizer que temos alguma contribuição efetiva a dar. Nas últimas reuniões, o Brasil só atrapalhou. Na reunião, por exemplo, do ano passado, não se chegou a uma discussão mais avançada a respeito do REDD, que é a redução do desmatamento, porque o Brasil foi contra. Dessa vez, o que nós estamos lendo nos jornais é exatamente o contrário, que é uma grande expectativa brasileira de poder vir a aprovar o mecanismo de pagamento pelos serviços florestais para que nós possamos receber esses recursos pelo esforço que se imagina que vai começar a fazer de evitar o desmatamento, de caminharmos para o desmatamento zero das nossas florestas tropicais. Deputado, os países industrializados, eles têm que ter metas distintas de emissões? Sim, diferenciadas. Não há dúvida de que os países industrializados, a eles lhes cabe uma cota maior de sacrifício, porque eles são os responsáveis pelo gás carbônico acumulado, historicamente acumulado na atmosfera, desde a primeira Revolução Industrial. Eles têm que pagar a conta maior, mas o que não pode, e essa é a grande questão, seriam os únicos responsáveis, porque hoje países em desenvolvimento, que podem não ter contribuído historicamente para criar o problema, hoje são grandes emissores, como é o caso da China, da própria Índia, do Brasil, grandes emissores de CO2. Portanto, é absolutamente injusto que eles não sejam obrigados a dar a sua parte.
a sua cota de contribuição, ainda que menor, ainda que diferenciada em relação aos países industrializados. Deputado, de que maneira essas reuniões elas impactam na vida das pessoas? Por que o brasileiro deve ficar atento ao que está sendo proposto lá em Cancún, no México? O que isso vai gerar de benefício ou ainda algo adverso na vida dele? O aquecimento global é um problema global, ou seja, afeta todos os países. É a atmosfera que envolve o planeta todo que está prejudicada, está em estado quase que de agonia, criando condições extremamente adversas na regulagem da temperatura. Se nós não tivermos uma atmosfera que regule a temperatura para nos deixar com aquela temperatura que nos facilita a vida, pelo menos a vida na forma como nós conhecemos, nós teremos um ambiente na superfície da Terra cada vez mais adverso e a partir de um certo ponto que os cientistas chamam de ponto de resiliência, a partir desse ponto nós não teremos a natural regeneração dos ecossistemas. Eles se decomporão, eles ficarão numa situação cada vez mais difícil de voltarem a nos oferecer os serviços ambientais que prestavam. Por isso é que nós consideramos que trabalhar para enfrentar o aquecimento global é algo que cabe a todos e não apenas a alguns países. O povo brasileiro vai realmente torcer para que desta vez um acordo climático seja fechado lá em Cancún. Desejamos a você uma boa viagem e que nos represente bem lá, hein? Obrigado. A gente sempre diz que se chega a bons resultados por amor, por entendimento, por paixão ou pela dor. Se nós não encontrarmos hoje, pelo bom senso, pelo descortino, pelo discernimento, soluções agora que possam prever a solução, antecipar-se a problemas ainda maiores, iniciarmos já a adaptação daqueles problemas que já estão ocorrendo e que já estão afetando um grande número de pessoas na face do planeta, nós teremos problemas muito piores. Pode ser que depois, além de ter um custo social, econômico, político muito mais alto, muitas das soluções fiquem inviáveis, sejam tardias e não possam ter a sua eficácia como teriam se fossem adotadas hoje. Por isso nós acreditamos que o bom senso deva prevalecer e cheguemos a encontrar soluções condizentes para o bem de toda a humanidade. Lembrando que a Conferência Climática vai até o dia 10 de dezembro e vale a pena você acompanhar, pois estamos tratando de vida, de um mundo cada vez melhor. Assista agora ao quadro Colunista com o Dr. Sérgio Weisman. Olá, você sabe qual é o elemento mais abundante e, consequentemente, mais importante dentro do nosso corpo? A resposta certa é água. Nós somos formados de uma quantidade muito grande de água. A criança, quando nasce, ela tem mais de 80% de água dentro do seu corpo. E à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de água que compõe os nossos órgãos internos. É importantíssimo nós lembrarmos que, se não fornecermos ao organismo a quantidade adequada de água para o bom funcionamento, nós vamos acarretar uma série de situações que vão nos comprometendo gradativamente. Primeiro, nós vamos nos desidratando sem perceber e muitos órgãos internos não vão funcionando tão bem. Dentre os órgãos que dependem de água de uma maneira muito especial está o cérebro. O cérebro do idoso, por exemplo, ele tem uma necessidade enorme de receber água, porque o indivíduo idoso, além de muitas deficiências pela própria idade, ele passa a ter
carência de água que vai comprometer raciocínio, memória, concentração, e isso tudo vai fazendo com que a qualidade dele vá diminuindo. Então, o lembrete principal em relação a esse tema é que nunca devemos nos esquecer de fornecer água ao organismo. Então, lembre-se, beber água é tão importante quanto se alimentar. É tão importante quanto respirar. Então, não se esqueça de hidratar o teu organismo, mesmo que você sinta que não haja necessidade. Isto é, se você não está sentindo sede, não quer dizer que você não tenha que ingerir água. Água é vital para o bom funcionamento do corpo. Não se esqueça disso. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!